Então, pessoal, eu sou o Luiz. Eu sou a Dani. E nós somos o canal Carbon Time. E a gente costuma fazer gameplays, reviews e comentar sobre filmes, mas hoje vamos falar sobre Assassin's Creed Origins. Estamos aqui caracterizados de Egito, não é à toa, né? O novo jogo da franquia Assassin's Creed Origins vai se passar no Egito. Ou seja, tem toda uma gama aí também cultural e histórica por trás disso. Exatamente. E sem contar que ficamos um bom tempo sem o Assassin's Creed. Depois disso só tiveram mais Chronicles, tivemos livros, tivemos filmes, mas jogo mesmo a gente sentiu muita falta. E agora o jogo retorna contando a história dos assassinos, a verdadeira origem deles, sabe? Ou seja, uma parada muito legal. Sem contar que Assassin's Creed, o primeiro foi um projeto de Prince of Persia, sabia? Se chama Prince of Persia Assassins, né? Mas você vê que o jogo mesmo pegou muita coisa desse primeiro jogo, né? Tipo, por exemplo, o parkour, as piruetas, o sistema de luta muito intenso e divertido. Cara, aí agora, com que evoluiu isso tudo? Que pra começar temos um novo sistema de luta, né? Que é muito parecido com RPG. Vamos lá, antigamente, né, era só aquelas animações de contra-ataque, ataque, tipo, torcer pra acertar o cara enquanto o cara defendia, contra-atacar. Agora não, agora o esquema é muito mais definido. Dá muito mais liberdade pro jogador, né? Exatamente, tipo, conforme você ataca, você abre brecha pra alguém te atacar, você tem que montar uma estratégia diferente pra derrotar o seu adversário. Não é simplesmente contra-atacar que você vai acabar derrotando ele numa tacada só. Muito pelo contrário. E sem contar que o novo arsenal, cara, é um arsenal raiz, sabe? Tipo, não é... É um arsenal sensacional, por exemplo. Nós temos espadas, temos escudo, pela primeira vez no Assassin's Creed, lança, arco de disparo rápido, arco de disparo triplo. Ou seja, é um arsenal completamente sensacional, cara. Nunca antes visto e nunca antes tão expandido. E ainda vamos ter a famosa lâmina oculta, que vamos ver a versão beta dela, cara. Até porque a gente vê no começo, tal, etc. Mas a gente nunca viu como é que ela surgiu. E tudo no puro talento, né? No antigo Egito, esse tipo de arma já era bastante sofisticada para aquela época. Não, sem contar que nós vamos ver um assassino purão mesmo, sabe? A gente não vai ver ele com vários apetrechos que vão salvá-lo na hora de... Enfim, nós vamos ver ele dependendo muito mais das suas habilidades do que dos apetrechos. E sem contar que vamos ver o parkour raiz, cara. Tipo... Cara, ele vai ter que fazer parkour em pirâmide, cara. Vai ser um negócio, assim, sensacional. Ou seja, um sentido de exploração muito grande, né? A gente não vê essa exploração que a gente não vê desde o Ezio, né? Que ele explorava aquelas cavernas ocultas em busca de algum artefato, etc. No Egito Antigo, cara, o que mais tem é artefato. E outra coisa, como na armadura de ferro, não torna a movimentação tão pesada, né? Quanto era na época do Ezio, por exemplo. Já vamos ter um parkour muito mais... Além de ser um parkour muito mais raiz, nós vamos ter mais leveza nos movimentos também. O que promete ser algo bem mais realista e muito legal, né? E falando em realista, cara, o mapeamento vai ser sensacional, por exemplo. A visão de águia vai ser realmente visão de águia. Literalmente. Porque vamos lá, você só vai se basear no norte, sul, leste, oeste. E para marcar os seus objetivos, você vai usar uma águia que vai marcar os seus inimigos e os lugares, as missões. Ou seja, literalmente visão de águia. Vai ser muito maneiro esse sistema de mapeamento. Que dá uma dificuldade a mais. Sem contar o deserto que você vai poder explorar. Ou seja, vai ser o maior mundo já disponível assim no Assassin's Creed ever, cara. E sem contar que nós vamos ver algo que a gente não vê desde Assassin's Creed 3, né? Que é o sistema contra a natureza, sabe? Que o Conan no Assassin's Creed 3 encontrava os animais, etc. Às vezes tinha que caçar para conseguir a pele. Ou seja, em Assassin's Creed Origins isso vai estar de volta, cara. É Origins, né? Afinal de contas. Exatamente. Tipo, nós vamos ver leões, crocodilos, cobras. Ou seja, vários animais assim que a gente vai ter que aprender a se virar, né, em certas missões, e outros que a gente pode usar eles a nosso favor, talvez contra alguns inimigos e coisas do gênero. Ele vai poder se movimentar no deserto com camelos, cavalos, ou seja, é muita coisa num jogo só, cara. Vai ser o jogo mais completo de Assassin's Creed ever. Premissa de ser bem mais realista do que todos os outros até agora. Sim, e ele vai poder mergulhar debaixo d'água, coisa que raramente acontece no Assassin's Creed. Então, nesse jogo também nós contamos com uma grande novidade, que além do modo história, que a gente já é conhecido desde sempre, agora nós vamos ter também a questão da arena, né? Onde vários combates, várias
Várias lutas aconteciam, coisa que inclusive a gente viu muito no filme Ben-Hur, tanto no remake de 2016 quanto no clássico dos anos 50, né? E além de ser uma trama no Egito, também tem a influência romana, né? Por questão da história também. E Assassin's Creed Origins é um jogo que, embora se passe no Egito, também tem as suas influências romanas, como, por exemplo, essa questão da arena, dentre outros. Sim, e vários combates de gladiadores, né? Como a gente pode ver no próprio filme Gladiador, em Spartacus. Ou seja, vai ser um jogo assim, tipo, completo, né? Bem, com referências bem cinematográficas, né? E também teremos a origem da Ordem dos Assassinos, cara. Porque vamos lá, historicamente, a Ordem dos Assassinos ela surgiu no século XI, na Idade Média mais ou menos. Na Pérsia, sabe? Ou seja, o jogo, né, como já é uma obra ficcional mesmo, ele vai puxar a origem muito mais para trás, para antes de Cristo, cara. Ou seja, criando um novo contexto nesse misticismo da série, sabe? Porque historicamente o jogo deveria começar com Altair lá em Masyaf. Mas enfim, com o alongar do jogo, né, a história foi voltando. Por exemplo, já criaram um personagem chamado Aquilus, tipo, que era do ano 200 e pouco. Ou seja, já voltou muito. Então por que não o Egito? É isso que Assassin's Creed Origins aborda. Não teria como, né? Um período histórico em um local tão rico quanto o Egito, em todos os sentidos, no sentido cultural, no sentido de inteligência, inclusive, que é um dos países mais inteligentes do mundo. Inclusive, há relatos de que a matemática e diversas outras ciências foram iniciadas no Egito. Então, por que não iniciar a Ordem dos Assassinos, que é uma ordem extremamente inteligente, lá também? Exatamente. Sem contar que também, nessa parte do misticismo, nós provavelmente veremos a primeira conexão dos assassinos com os deuses, né, que a gente vê a primeira civilização, né, que a gente viu nos 3 primeiros jogos, né, aquela deusa Minerva, Juno. Provavelmente veremos o começo disso. E um contexto muito melhor para isso. E uma evidência disso é um elemento sobrenatural que aparece no primeiro trailer, que é uma cobra gigantesca dentro de uma pirâmide, ou seja, ela pode estar protegendo alguns dos artefatos do Éden ali. Então, resumindo, pode-se dizer que Assassin's Creed Origins é o jogo da franquia da Assassin's Creed que veio para linkar tudo que a gente viu até hoje. E para uma narrativa única, nós temos que ter um personagem único, que dessa vez é o Bayek, que é o último dos Medjay. Tá, o que é o Medjay? Enfim, Medjay é um povo que vivia no Sudão e servia meio que como uma polícia naquela área do Egito. Chegaram até a ser mencionados no filme da Múmia, na versão dos anos 90, né? Com aquele cara de preto, ordem que protegia e impedia que alguém ressuscitasse a múmia. Mas no caso de Assassin's Creed Origins é como se fosse a polícia local. E no caso, o Bayek, ele é o último dessa ordem. No caso, ele tem a mulher dele, que é a Aya, que ajuda ele nessa missão. Ela provavelmente será jogável em algum momento do jogo. Enfim, e Bayek, ele meio que serve a Cleópatra, que além de ser a última rainha do Egito, ela está no momento em que ela está exilada por seu irmão Ptolomeu XIII. E seu marido também. E também seu marido. Que, no caso, nesse jogo, ele está sendo mais influenciado pelos seus sacerdotes, né? Ou seja, talvez tenhamos uma origem dos templários aí. Nunca saberemos. Ou melhor, ou talvez saberemos. Ou saberemos em breve. E além disso, teremos o contexto romano, como ela falou, tipo, Júlio César estará presente. Ou seja, haverá um conflito aí, porque vamos lá, o Bayek, ele tá servindo a Cleópatra no momento, mas enfim, Cleópatra pode se virar em algum momento, pode virar uma tirana. Ou seja, Bayek vai ter que, no caso, ele tem a mulher dele, que é a Aya, que vai ter que descobrir o significado de lealdade. Exatamente, nothing's true, everything's permitted. O conceito de nada é verdade, tudo é permitido, usado pelos assassinos. Aí no caso, ele vai ter que ver o que é o certo a fazer no meio desses três governantes. E pô, a gente vê no trailer, né, que o que o Júlio César fala, que por onde Bayek for, a história será moldada com ele. Ou seja, as alianças que ele vai fazer são muito mais decisivas do que o próprio governo em si. Porque ele pode ser um grande influenciador de governos, pode ser mão de vários reis, ou pode ser mão da Cleópatra um dia, e como muda o trono, ele pode ser mão de outro. Daí ele vai levando um pouco dele de rei em rei. E aí que ele possa moldar a dinastia, né? Ou seja, muita coisa boa promete no novo Assassin's Creed, porque tem muito contexto histórico, muita oportunidade boa para inserir tudo que a gente já viu até hoje. Como eu falei, né, veremos a primeira Hidden Blade, né, vamos ver quem foi o grande gênio que a inventou, né,
E vamos ver como é que ele vai se ver forçado a criar esse novo credo, né? Juntando os primeiros seguidores dele. E também, esse jogo, ele vai linkar certas coisas que nós já vimos em certos jogos de Assassin's Creed. Como, por exemplo, vocês lembram de Assassin's Creed 2, lá em Montergione, na sala oculta do tio Mario? Em que nós vemos as estátuas de assassino e o Altair no meio. Mas se você parar para ver lá no canto, nós temos uma assassina egípcia, que é a Amunet. Que, se você parar para ler os arquivos, foi ela quem matou a Cleópatra. Não com uma lâmina, mas sim com uma forma que conhecemos historicamente, com uma naja. Ou seja, ela usava cobras ao invés de uma lâmina. Talvez nós vejamos essa assassina numa DLC futura, quem sabe? E sem contar que outro link a gente vê no quadrinho do Aquilos, em que nós vemos um símbolo, nós vemos um dos artefatos do Éden, que é o Ankh, que os sacerdotes de Osíris usavam. E no caso, esse artefato garantiria sobrevida, ou que quem usasse pudesse mandar uma mensagem. Será que veremos esse artefato em Assassin's Creed Origins? E se nada disso te convenceu, Assassin's Creed Origins é um dos únicos jogos que fez parceria com outros jogos, no caso Final Fantasy XV. Nós podemos ter uma prévia do que espera a gente lá, você pode usar roupa nos personagens. Será que vamos ver alguma coisa de Final Fantasy XV também no jogo? Só saberemos assim que lançar. Assassin's Creed Origins é um novo jogo da franquia Assassin's Creed que promete vir com tudo. E também pelo tempo que ele está sendo desenvolvido, em torno de 3 anos, é um tempo suficiente para evitar bugs, para evitar, enfim, erros conhecidos da franquia, mas que de forma alguma isso tirou o brilho de Assassin's Creed. Gráficos ótimos, uma premissa de melhorar muito dos erros que já havia tido em outros jogos da franquia, com uma história muito oportuna, com um contexto histórico maravilhoso, contexto histórico esse que responde muitas perguntas que nós já havíamos feito desde o primeiro jogo. Ou seja, é um pack completo para ser um jogo de sucesso. Sem contar que com tudo de novo continua tendo a mesma essência de Assassin's Creed. Então fiquem atentos ao dia 27 de outubro, em que o jogo sairá para PS4, PC, Xbox One. Então fiquem de olho em Assassin's Creed Origins, que promete ser um dos melhores do ano e também um dos melhores da franquia Assassin's Creed. Então fiquem ligados, esperando que tenham gostado e até a próxima!